João faz menção de ter visto um sinal aonde? No céu. Esse sinal no céu que João afirma ter visto, ele diz que viu uma mulher grávida vestida do sol. Mas ela tinha a lua debaixo dos pés. E ela tinha um acessório bem bonito, que era uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quero que você pegue essa informação. Ela tinha o que debaixo dos pés? Ela tinha uma lua debaixo dos pés. Ela está apoiada em algo conhecido. Você conhece a lua, então ela estava apoiada, ela estava sobre algo conhecido. Algo que, ainda que não tenha luz própria, mas reflete a luz de um outro astro. Agora sim, abra sua Bíblia no capítulo 37 de Ishaiah. Você conhece como Isaías. Isaías. 37 de Isaías. Santo Deus, a tua palavra está aberta. Ministre em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Isaías 37, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11 diz assim: Assim falareis a Ezequias. Falareis a quem? Ezequias, o rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Verso 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a toda a terra, destruindo-a totalmente, e escaparias tu? Isaías está narrando aqui um fato de que o rei de Judá, o rei do povo de Deus, recebeu então uma cartinha bem desaforada, por sinal. Ele diz: olha, você, rei de Judá, você acha que você vai escapar do rei da Síria? Você que tem confiado no Deus, no seu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, você acha que vai poder escapar do meu reinado? Irmãos, não sei se você percebeu aí que o inimigo sabia que Ezequias confiava em Deus. Percebeu isso aí? O inimigo do rei de Judá, ele tinha o conhecimento de que o rei de Israel, o rei de Judá, tinha confiança em Deus. Vou perguntar para você: as pessoas com quem você tem contato, amigos e inimigos, pela Deus, nenhum de nós aqui tenhamos inimigo. Aliás, nós temos um inimigo, quem sabe, espiritual, caído do céu, como mencionamos na lição, né? O inimigo, ele sabe que você confia no Senhor. O inimigo do rei de Israel tinha essa informação. Mas eu quero avançar então para o versículo 14 e 15. Olha só a parte de resposta a essa declaração do rei da Síria ao rei de Israel. Verso 14 e 15. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, fez o quê? Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Verso 15 fez o quê? Orou Ezequias ao Senhor dizendo, e aí ele, no verso 16 em diante, ele se derrama aos pés do Senhor em oração. Irmãos, o que eu quero dizer? O rei, ao receber uma ameaça, ele deixou explícito que ele confiava não na sua própria carne, não no seu próprio braço, não no seu próprio exército, mas ele deixou explícito a ponto de um exército inimigo perceber isso, que ele confiava no Senhor. E então a sua reação, a sua resposta àquela afronta foi que ele foi à casa do Senhor. E o relato diz que ele expôs o seu caso perante o Senhor. E ele orou ao Senhor. Tremendo isso, irmãos. Diante das aflições, das agruras da nossa vida, é necessário que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ela seja percebida no pequeno ou no grande aspecto. Mas ela não pode passar despercebido. E diante dessa situação,
o Senhor nos orienta a não nos enclausurar, a não ficar sofrendo sozinho, a não ficar, sabe, aquele sentimento interno, você fica amargurado ali, sofrendo por dentro, desenvolvendo células cancerosas. Mas o Senhor, através desse exemplo, dessa leitura que fizemos, ele foi ao templo do Senhor, ele expôs a situação ao Senhor e então ele orou. Como membro dessa comunidade religiosa, eu posso te dizer, com autoridade, quando você, no seu tempo de alegria ou no seu tempo de tristeza, você está convidado a entrar por essas portas e adorar ao Senhor. Essa é a história de alguém, de um personagem chamado Ezequias, responsável pela liderança do povo de Israel, ali, o povo de Judá. Mas você sabe a conclusão dessa história, não sabe? Diante da ameaça de um rei pagão ao rei de Deus, verso 36. Bote seus olhos aí. No verso 36, nós temos então uma espécie de declaração bíblica para esse temor que esse rei de Israel passou. Verso 36, no mesmo capítulo 37 de Isaías. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 o quê? Mil. Sabe o que é isso? 185 mil deles. Mais da metade da cidade da população de Vitória da Conquista. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos estes estavam mortos, corpos mortos. Conclusão disso aqui, uma ameaça ao filho de Deus. E esse filho de Deus tem uma postura que Deus aprova, que Deus espera. Então, o Senhor foi quem pelejou por ele. Enfim, um tempo de crise para o povo de Deus, mas uma história de milagre que foi vivenciada. Talvez eu esteja dizendo para alguém que esteja vivendo um momento de crise. Quem sabe é uma decisão séria para tomar, que pode comprometer a família. Ameaça, quem sabe, no trabalho, diante de situações que a gente não tem controle, a gente não tem como definir nem mensurar. Mas eu quero que você saiba, nessa manhã, se você depositar a sua esperança, a sua confiança no Senhor, Ele garante que há de pelejar por você. Essa foi a nossa introdução. Já poderia ser a mensagem, não? Já poderia ser a mensagem. Associada àquilo que Patrícia cantou aqui, autor e consumador da nossa fé. Mas essa foi, na verdade, a nossa introdução. Eu quero trabalhar um versículo dessa história, que eu precisava contar a história para que a gente pudesse entrar nesse versículo que eu quero tratar. E o versículo é o 31. O corpo da mensagem vai estar baseado, então, no versículo 31 do capítulo 37 de Ishaiah. Aperte o cinto aí, que a mensagem está só começando, viu? 37, 31. Diz assim: porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Na versão King James diz: pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância em seus ramos. Esse versículo, irmãos, ele impactou meu coração ao longo dessa semana e eu fui saber em que contexto se encontrava esse versículo e aí surgiu essa mensagem. É uma mensagem de missão, uma mensagem de estímulo para você e eu vestirmos a camisa de Cristo, não necessariamente literal, mas espiritual e sermos uma boa testemunha aqui nessa terra. A despeito das ameaças que você sofre, desemprego, enfermidades, né? Nós tivemos essa situação aqui agora, vivenciando com o Lio. Desânimo, ao ponto de vivenciar certas circunstâncias. Deus pode livrar você, se você de fato confiar. Perceberam aí no texto, no último versículo que lemos, a palavrinha remanescente? Na versão Almeida Fiel diz o resto, mas a King James fala o remanescente. E esse termo remanescente, dentro desse versículo, ele conecta o relato do passado, Isaías. Conecta o texto do relato do passado
a realidade do presente e a nossa expectativa no futuro. Termo remanescente. Foi um desafio para ajudar e é um chamado para cada um de nós que nos consideramos remanescentes do povo de Deus. As raízes profundas, as raízes sendo lançadas de forma profunda, é a única forma que temos de produzirmos frutos para o alto. Compreendeu isso? O texto nos diz que aqueles que restaram, os remanescentes, eles haveriam de fazer duas coisas. Primeiro, lançar suas raízes para baixo e produzir frutos para a eternidade, frutos para cima. Mas o que essa metáfora, irmãos, quer nos dizer? É uma metáfora, olha. Enfincar as raízes no solo, nos deixando a possibilidade de estarmos mais firmes, mais seguros, para só então produzirmos frutos. O que essa metáfora quer nos dizer? Ela está baseada no texto bíblico e ela nos indica a nossa prioridade. Esse texto nos indica a nossa prioridade. E o que é prioridade? Prioridade é algo que eu faço com paixão e que eu tenho desejo de que se torne um legado. Isso é prioridade. E se eu não estabeleço prioridades, certamente alguém estabelecerá por nós. Se eu não estabeleço prioridades, alguém vai estabelecer por mim. E aí os problemas, as confusões, as queixas, inclusive queixas de outros, acabam sendo a minha prioridade se eu não estabelecer as prioridades. A distração do povo de Deus tem sido uma prioridade na agenda do inimigo. Vocês têm percebido isso? A distração minha e sua, como membros do corpo de Cristo, tem sido uma prioridade na agenda do inimigo. E isso tem que ser quebrado por terra pelo poder de Deus. Se assim você crê. Vou fazer uma pergunta bem direta para você. Qual é a prioridade dessa igreja? Como um todo, né? Qual é a prioridade da igreja? Você faz parte de uma comunidade cristã, religiosa, abre as portas aqui periodicamente, mas se nós apenas abrirmos, entrarmos, sairmos e fecharmos, a prioridade não vai ser percebida. E aí eu pergunto, qual é a nossa prioridade como igreja? Como membros do corpo de Cristo? Propagar a mensagem. Como? Levar o evangelho a todo mundo. Levar as boas novas da salvação de Cristo Jesus ao mundo. Né? Algumas respostas. Eu poderia dizer para você que a prioridade dessa igreja é ter raízes profundas e dar frutos para o alto. A nossa prioridade como igreja deve ser ter raízes profundas e dar frutos para o alto, para a glória eterna. Mas o que significa isso? Isso significa sermos fundamentados na palavra e termos o nosso foco na missão. Essa frase, então, elucida tudo aquilo que foi dito. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Mas a nossa prioridade deve ser, de fato e de verdade, sermos uma igreja fundamentados na palavra, mas com foco na missão. Porque eu já disse aqui outra situação, nós podemos estar fundamentados na palavra, estamos tão emergidos aqui na palavra, mas se nós não focarmos, então, na missão que Deus nos deu, nós muitas vezes nos tornaremos obesos espirituais. Tendo muito conhecimento, mas pouca prática, pouca experiência de salvação, como de fato Deus espera. Sabe a tal mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés? Até um dia desse, mas eu ficava me perguntando, o que significa essa lua debaixo dos pés? O que tem a ver essa lua que está debaixo dos pés aqui? E ainda estudando profecia já há um tempo, eu não consegui entender. A mulher grávida, eu sei, essa mulher é o povo de Deus que daqui a pouco vai dar à luz o Messias, que há de reger o mundo com cetro de ferro. Mas, irmãos, essa lua debaixo dos pés é para indicar que essa mulher, que é símbolo da igreja, ela está fundamentada em algo que não tem luz própria, mas que reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Vocês entendem agora? Amém. Nós somos chamados
cristãos adventistas do sétimo dia. Né? Se você sair ali, a placa da igreja vai estar lá escrito Adventistas do sétimo dia, para dizer que nós temos uma mensagem no nosso nome. Para dizer que da primeira folha à última folha da Bíblia, nós temos que estar inseridos e fundamentados nessa palavra. Do sétimo dia, como eu disse, da primeira folha está lá, Gênesis 2:2, falando a respeito do sábado santificado. E alguém pode dessantificar algo que Deus santificou? Eu duvido que apareça alguém que consiga dessantificar algo que Deus santificou. E lá, quando a gente vai para a última página da Bíblia, a gente vê lá, eis que vem sem demora. Ou seja, o advento de Jesus está pronunciado em várias partes. Então nós podemos dizer que nós devemos estar fundamentados da primeira à última página das Escrituras Sagradas. E aqui eu quero ver com vocês 3 princípios para a nossa, que fundamenta a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade mesmo? Nossa prioridade é fincarmos nossas raízes para baixo, como quem diz, temos uma base, e então com essa base nós produzimos frutos. Amém. Vocês estão prestando atenção, eu estou feliz. Primeiro princípio, nós somos remanescentes de Deus, que deve ser conhecido pelo poder da consagração, e não pela grandeza da instituição. Não sei se você conseguiu entender. E nós devemos ser conhecidos, reconhecidos, pelo poder da nossa consagração ao Senhor, e não pela grandeza da estrutura da instituição. A gente pode pensar, TV Novo Tempo espalhada por todo mundo, casas publicadoras espalhadas por todo mundo, rede educacional fantástica, rede de hospitais, colégios, tudo isso é o quê? Instrumentos para que o princípio da nossa ênfase para ser alcançada. Então, são ferramentas. Por que eu digo isso? E eu até mencionei isso no culto de quarta-feira. Para aproveitar a oportunidade. Se você tem faltado nos cultos de quarta-feira, você tem perdido a oportunidade de receber uma gota do Espírito Santo, a qual pode fazer muita falta para você lá na frente, viu? Mas fazendo menção ao seguinte, a igreja primitiva, a igreja de Paulo, Pedro e os apóstolos, ela era desprovida de recursos, mas ela era cheia do poder do Espírito Santo. Não pode acontecer o contrário conosco, sermos cheios de recursos e desprovidos do poder. Alguém até diz assim que a igreja primitiva, ela gastou 10 dias orando. 10 dias o quê? Você imagina isso? 10 dias orando, 10 minutos pregando, porque aquela mensagem lá do Pentecostes foi 10 minutos. E milhares do quê? Se convertendo. E hoje em dia nós temos, com os nossos esforços, com as nossas boas intenções, nós temos gastado, quem sabe, 10 dias pregando, 10 minutos orando, e queremos ter os resultados dos nossos pioneiros apóstolos. Nosso princípio número 2. Sejamos, então, uma igreja que transforma e não que impressiona. Eu não tenho intenção nenhuma aqui de impressionar somente. Isso quem tem que fazer é o Espírito Santo. Nossa intenção é transformar e ser instrumentos de transformação. E então o poder de impressionar e transformar vai alcançar a intenção de Deus nesse contexto. E a cada culto, precisamos sair um pouco mais transformados. Como assim, irmão? A cada culto, não sei, não importa se é de quarta-feira, se é de domingo-feira, se é de terça-feira, se é de quinta-feira, não importa. A cada oportunidade que nos dispomos a estar aqui, que possamos vir de fato com o coração aberto para sermos transformados à imagem e semelhança daquele que tem nos chamado das trevas para a sua luz. Está entendido isso? Princípio número 2. Princípio número 3, nosso chamado é para encher o céu. Não necessariamente para encher a igreja. Você se preocupa com isso? Irmão, a igreja está vazia. Encher a igreja
é consequência da nossa intenção, do nosso empenho em encher o céu. Nós temos sido chamados para encher o céu, não necessariamente encher a igreja. Encher a igreja vai ser consequência do nosso empenho em querer ver cada irmão, cada amigo, cada visitante que entrar por essas portas, a herdar aquilo que Deus falou que ia preparar para cada um de nós, moradas eternas, a saber, a salvação. Amém, igreja? Tá, nossa missão tem que ser a nossa prioridade. Ficou claro isso? Nossa missão tem que ser a nossa prioridade. Fundamentados na palavra, focados na missão. Agora, outra pergunta associada a essa. Qual é a nossa missão? Nossa prioridade, eu entendi, é ser fincado, é ser fundamentado na palavra e me envolver na missão. Mas que missão é essa? Qual é essa missão? Eu sou um pouco curioso e eu fui fazer uma pesquisa rápida, com as facilidades que nós temos de pesquisar hoje, né, irmão? Eu fui fazer uma pesquisa assim, qual é a missão de igreja tal? Qual é a missão da igreja tal? E aí eu coloquei uma lista de 10 igrejas. E junto com dentre essas 10, eu coloquei lá a nossa também, né? Qual é a missão de tal igreja? Missão de tal igreja. E eu fiquei impressionado porque em todas elas sempre aparecia a mesma palavrinha, o mesmo termo. Sabe que termo é esse? O termo era pregar o evangelho. Todas as igrejas cristãs, reformadas ou tradicionais, todas elas tinham lá no seu escopo de declaração oficial: a missão da nossa igreja é pregar o evangelho. E aí eu fui para a nossa igreja também. Qual é a missão da igreja? Porque se a missão da igreja a qual eu faço parte é pregar o evangelho também, eu fiquei pensando, se for assim, com que objetivo então Deus teria a necessidade de levantar um remanescente para pregar a mesma coisa que todas as outras estão pregando? Logicamente, na minha cabeça, não faz sentido. Então, eu posso dizer para você, eu vou dizer e vou te dar um texto, tá? Para não ficar nas minhas palavras. A nossa missão não é entregar livros. Somente. Entregar livros são estratégias para cumprir a nossa missão. Nossa missão não é necessariamente dar estudos bíblicos, são instrumentos, oportunidade de contato. Nossa missão não é plantar igrejas, né? Fazer surgir uma igreja em cada bairro. Não é necessariamente batizar pessoas, porque Deus pode batizar pessoas com o Espírito Santo e ter mais vantagem. Eu prefiro uma pessoa batizada com o Espírito Santo do que uma pessoa aparentemente batizada nas águas. Mas o batismo das águas ele é importante porque ele demonstra a decisão que ele fez. Está claro isso? É uma declaração pública da fé que a pessoa professa. Mas é preferível alguém batizado com o Espírito Santo do que batizado nas águas. Mas a nossa missão qual é, irmão? Você está enrolando aí. Qual é a nossa missão? A nossa missão, eu vou olhar bem para você para dizer isso. A nossa missão é preparar um povo para estar de pé diante de Jesus. Nossa missão como igreja, como indivíduos que compõem um grupo de pessoas que se dispõem a estar reunidos com outras pessoas da mesma fé, é preparar um povo para estar de pé diante de Jesus. Eu quero abrir a Bíblia para poder ratificar então essa declaração. Lucas capítulo 21. Nós vamos ver então o próprio Cristo dizendo qual deve ser a nossa missão máxima dentro desse propósito de pregar o Evangelho, a qual nós nos utilizamos de instrumentos, estratégias para alcançar o objetivo que o Senhor estabeleceu. Lucas 21, versículo 36. Só o contexto dessa citação que nós vamos ler agora daria um outro sermão, viu? Mas eu quero enfatizar com você a declaração de Jesus aí no versículo 36 do capítulo 21 de Lucas. Na minha versão diz assim, o próprio Cristo dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que estejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, nós temos uma identidade individual. Nós, como corporação cristã, temos uma identidade estabelecida. Apocalipse capítulo 10. Temos uma mensagem especial para anunciar. Apocalipse 14. Temos uma responsabilidade igualmente especial. Que responsabilidade? Sermos reparadores de brechas. Isaías 58, 12. E temos uma missão, a qual nós vemos aí. Apesar, irmãos, que eu poderia até riscar essa palavrinha aqui. Temos uma identidade, uma mensagem, uma missão. Mas temos também uma condição de laodiceanos. Na condição de laodiceanos, você sabe, a mornidão encosta, o desânimo aparece, mas ainda assim bate no peito e se acha o quê? Rico. E Jesus nos diz: tu és miserável, é pobre, cego, nu. Mas a despeito da nossa condição, o Senhor espera que finquemos raízes para baixo, para termos bases, segurança. Só então nós poderemos, produzir frutos para o alto. Preparar um povo para estar de pé diante do Senhor. Essa é a nossa missão. E essa nossa missão, ela tem dois elementos. Ela tem um elemento interno e ela tem um elemento externo. Eu achei que você ia completar. Interno e externo. O interno, irmãos, está relacionado ao discipulado. Aquilo que a gente tenta fazer com o jovem, aquilo que a gente tenta fazer com o irmão, que está naquele vai, não vai, vai, não vai. A gente chega junto, a gente pega pelo braço, é discipulado. Você, discipulando, você vai estar naturalmente, suavemente, cumprindo o requisito do preparo interno. Por quê? O que adianta eu preparar o meu discípulo para estar de pé diante do Filho de Deus naquele grande dia e eu mesmo não estar? Então, o requisito interno é o discipulado. E o requisito externo, irmãos, chama-se evangelismo. Por isso que eu falei, essa mensagem tem uma conotação do ministério pessoal, porque tem a ver com missão, cumprimento da missão, reconhecer qual é a missão, reconhecer qual é a prioridade. Então, o Senhor se alegrará quando eu e você, reconhecendo a missão, tendo a mensagem clara para dar, anunciar aquilo que Deus espera que a gente dê, não apenas com a voz, não apenas com a mídia, não apenas com a postagem, tudo isso é instrumento, mas com a vida, diante das pessoas e diante de Deus. Eu quero concluir então com uma alegoria que eu achei muito interessante. A alegoria do construtor do farol. Olha só. Imagina aí um farol à beira-mar, um farol marítimo, né, Levi, que a gente pesquisou ontem. Em uma região costeira, conhecida por sua névoa intensa, vivia uma comunidade de pessoas. O rei daquela terra havia subido mais alto para preparar um reino melhor, mas prometera voltar para buscar todos os que estivessem prontos e desejosos daquele novo lugar. Antes de partir, ele deixou um livro de instruções. Algo familiar para você? Antes de partir, um livro de instruções para que soubessem como viver e como reconhecer o sinal do seu retorno. A missão dada a um grupo de súditos foi construir um farol para servir de condução. Para que serviria o farol? Servir de condução. A luz desse farol precisa ser alimentada por um azeite especial. Lembra? Azeite especial. O rei alertou que o farol não poderia ser construído na areia da opinião própria, mas sobre a rocha segura e indicada.
Eles passavam horas estudando o livro para saber como manter a luz acesa, mesmo com toda aquela névoa. O segredo era estar com as vasilhas sempre cheias de óleo, para que no momento do encontro suas vidas brilhassem, tornando-os capazes de ficar de pé diante do rei. Enquanto a maioria se distraía com os prazeres da vida, os construtores focaram em cumprir as instruções do livro, pois o rei voltaria sem avisar. Enfim, de repente, a névoa se dissipou. O rei chegou, acompanhado de uma grande comitiva, e aqueles súditos, cujas vidas estavam alicerçadas na rocha e suas lâmpadas cheias do azeite, reconheceram seu senhor. Eles estavam de pé, refletindo a luz do rei. Irmãos, essa alegoria, ela dispensa interpretação. Estou falando para pessoas maduras, pessoas espirituais, elas dispensam interpretação, mas ela fundamenta na palavra e foca na missão. Aqueles que fazem da obra de Deus, usando os métodos de Deus, esse que eu preciso falar com mais ênfase. Aqueles que fazem a obra de Deus, se utilizando dos métodos de Deus, colherão os resultados de Deus. Que essa possa ser a nossa ênfase aqui nessa terra. E a nossa grande certeza nesse mundo é que se você focar na missão, você vai naturalmente, consequentemente, fundamentar-se na palavra. Ficou claro isso? Eu quero apelar ao seu coração para estar fundamentado na palavra. E, consequentemente, você vai se interessar pela missão. E aí, a gente vai poder ver Jesus voltar. Porque Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu tenho certeza de que você não está satisfeito com essa vida aqui. Eu fiz missão aqui na hora do anúncio, as cadeiras dispostas de forma diferente, um caixão exposto aqui, familiares chorando, uma música à semelhança dessa, com a oportunidade de nós refletirmos o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo em estar aqui. Somos chamados para ser luz do mundo, não estrelas na igreja. Mas, se nós focarmos na missão, nós estaremos então baseados na palavra, sendo aquilo que Deus espera que sejamos, que é sal da terra e luz do mundo. Eu preciso apelar ao seu coração. Quantos aqui desejam estar fundamentados na palavra? Vou perguntar de novo para você dar uma ênfase bem grande na sua resposta. Quantos aqui desejam estar fundamentados na palavra? Amém. Então, o segredo é: se interesse pela missão de Deus. Dizer eu quero estar fundamentado na palavra e não se importar com a missão de Deus acaba sendo muito teórico e chega, o mundo não aguenta mais tanta teoria. Deus espera ver o evangelho na prática e Deus espera contar comigo e com você. Já que você aceitou o apelo, vamos nos colocar de pé para uma palavra de oração. Querido e bom Deus, não é necessário dizer mais nada, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me impressionou a dizer foi dito. Agora é com o adorador e o Senhor. É possível que haja pessoas entre nós resistentes a essa mensagem. Quem sabe ainda não entende que se fundamentarmos na Tua palavra, que não tem luz em si mesma, mas que reflete a luz de Cristo, nós podemos então compreender qual é a nossa missão e não ficarmos vagando por aí, repetindo, replicando palavras de outros. Mas que esse evangelho de fato possa ser pregado em testemunha. E não é qualquer evangelho, Senhor, é o evangelho eterno. O evangelho é proclamado então na primeira mensagem angélica.
a qual nós devemos conhecer, pregar e viver. Mas, Senhor, o Senhor viu, os teus anjos anotaram, aceitaram o apelo de ser fundamentados na tua palavra. Então, cumprir a missão que o Senhor determinou. Certos que nós podemos contar com o teu auxílio, Senhor, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, ó Deus, é possível que a gente vá para a nossa casa agora, a gente enche a nossa barriga e a gente vai bater aquele soninho. E na hora de pregar o Evangelho, na hora de se envolver com a missão, a gente coloca tantos obstáculos na frente. Mas o Senhor viu, uma segunda-feira, 3 horas da tarde, pessoas estavam sendo impactadas pelo poder do Espírito Santo através do mensageiro que o Senhor escolheu. Nós queremos nos dispor, Pai, a instrumentos do Senhor, para que a obra que é do Senhor, sendo realizada por instrumentos do Senhor, alcance os objetivos do Senhor. Perdoai os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões contra Ti. Nos revista, ó Deus, com Teu Santo e Bom Espírito. Leva-nos em paz para a nossa casa, mas aquela paz que incomoda, a paz que nos tira de nossa zona de conforto e cumpre a Tua santa e boa vontade. Nós já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.